Para que você abra a sua Bíblia, vamos para a palavra do Senhor. Isaías 51. Gente, aquela palavra de sábado, Jesus amado, aonde que o homem arrumou? Oh Deus! Como a gente é pequeno demais. O que é a fidelidade de um pai? Meu Deus. Fidelidade de um pai para com Deus. Vocês vão ter que ir para lá, igreja, não tem que fazer, ué. Em nome de Jesus. Isaías 51. Nós vamos ver do versículo 1 até o 6. Só o contexto aqui, né? De Isaías. Aonde que o povo de Israel estava? Em Isaías? Cativos, aprisionados, exilados. Diz assim, 51, primeiro. Ouvi-me vós. Meu irmão, você acredita que essa expressão, ouvi-me vós, de Isaías, está em, eu coloquei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, em 10 capítulos de Isaías. Por que será que Isaías persistia em dizer, ouvi, ouve? Por que será, querido? Por que será Isaías alertando o povo a não perder o que é de Deus? Ouve-me vós. Isso se refere a mim e você hoje, meu irmão. Naquele tempo, Isaías estava falando para os cativeiros, para as pessoas que estavam presas. E o que é cativeiro? Cativeiro, a pessoa vai de vontade própria para o cativeiro? O que vocês acham? Você acha que a pessoa vai ser exilada, presa, entrar no sistema daquele lugar porque ela quer? O desejo dela? Não, queridos, foram arrancados de um lugar e levados para outro lugar, outro sistema. Imagine vocês viver as coisas do mundo hoje 24 horas por dia. Como é que vai ficar a tua mente? Como é que vai ficar a tua fé? Como é que vai ficar a tua visão em relação a Deus, em relação à palavra? Em relação à promessa? Em relação ao que Deus vai fazer? Em relação às profecias? Como que a sua mente irá ficar, meu irmão? Por isso que Isaías estava dizendo, ouvi-me vós os que seguis a retidão, os que buscai ao Senhor. Olhai para a rocha. Você tem olhado para a rocha, querido? E se você não tiver com essa percepção de você estar olhando para a rocha, de você não tirar a tua visão da rocha,
Você vai acabar entrando no sistema que não é o sistema governado por Deus. Não é o sistema que é aprovado por Deus. Não é o sistema que Deus criou. Porque tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Mas alguns governam, não é ele que criou. Vocês estão entendendo? São coisas criadas fora da palavra. São coisas que fazem com que as pessoas começam, eles aqui já estavam, né, com seus olhos vidrados naquilo que já não era de Deus. E então Isaías veio para alertar que Jesus estava vindo, que o remanescente Jesus estava vindo, o servo estava vindo, e que eles não desistissem. E a palavra para mim, para você hoje é: não desista, igreja, por nada do que Deus tem para a tua vida. Olhe para a rocha. Olhe para o Senhor. Olhe para a rocha, da onde fomos o quê? Cortados. Olhe para onde? Para a caverna do poço que foste escavada. Que caverna o que significa isso? Fala de Sara, de Abraão. Imagine você hoje se Abraão e Sara não tivessem respondido o chamado de Deus, querido. Jamais existiria os remanescentes. Eu fiquei pensando, Senhor, mas será que Jesus viria no Velho Testamento? O que vocês acham, igreja? Será que Jesus teria que vir no Velho Testamento? É uma é uma coisa para se pensar. O que Deus faria? Mas eu fiquei pensando que Deus acredita na humanidade sempre, querido. E Deus já sabia que alguém iria se levantar, que alguém iria ser chamado por Deus, alguém ia aceitar o desafio para a frutificação. Você foi chamado, meu irmão, em desafio para frutificar, querido, em nome de Jesus. Frutificar como pessoa, como ser humano, como família, como homem de Deus, como empresário. Deus nos chamou para isso, para frutificar. E era isso que Isaías estava trazendo, alertando a mente do povo, que já estava, o pensamento deles já estava desgovernado. Isaías tinha que, ministrar sobre eles. Isaías tinha que forçá-los a não esquecer do que Deus tinha. Pessoal, Deus nos ofereceu o Messias. Deus vai enviar o Messias. E eu fiquei pensando na minha casa, imagine você agora se Isaías não tivesse tido essa ousadia de profeta de Deus, querido. Um homem de clamar, preso com as pessoas, cativo com as pessoas, e tendo que clamar. E hoje, sabe o que muitas vezes torna as pessoas em cativo, ou em um cativeiro? São as decepções, são as frustrações, são os problemas, são as situações, são, meu irmão, tantas coisas. E isso faz com que as pessoas ficam o quê? Cativas, sem querer. Porque ninguém quer ficar preso a alguma coisa ruim, querido. Ninguém quer ficar, debaixo de alguma coisa ruim, submisso a alguma coisa ruim. Aí, olha só o que Isaías tinha que fazer, versículo 2.
Olhai para quem? Olhai para quem? Vamos olhar para Abraão, moçada. O que Abraão fez? O que Abraão teve que fazer? O que Abraão teve que, Olhe para ele. Não esquece deles que para eles, para o povo judeu, para o povo de Israel, Abraão era uma referência enorme, era uma referência grande. Era onde o povo judeu tinha uma visão do que era fé, do que era Deus. Olhem para Abraão, o vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, sendo ele só. Xaramanaia, meu irmão, levante sua mão e diga: Senhor, obrigado pela igreja. Obrigado porque cada dia, cada domingo, cada terça-feira, a cada arena que eu venho, eu ouço algo do Senhor. Algo para nos forjar, para nos fortalecer, para nos levar à fé. Em nome de Jesus, sendo ele só. Meu irmão, de vez em quando louve a Deus pelo seu irmão que está ao teu lado e fala: graças a Deus que você está aqui. Graças a Deus tem a igreja que se envolve, querido. Graças a Deus. Abraão foi sozinho, Abraão teve que resolver a sua vida espiritual sozinho, querido. Abraão teve que escolher algo grande para a sua vida sozinho. E hoje nós estamos vivendo nesse tempo, e eu falo para você hoje: cuidado! Cuidado! O mesmo tempo em que Isaías viveu, nós estamos vivendo no tempo de hoje, como profetas, como homem de Deus, como igreja de Deus. E se nós não despertarmos para isso, meu irmão, se nós não despertarmos para a palavra do Senhor, se nós não despertarmos para ouvir o que Deus tem para as nossas vidas, as situações vão nos tornar cativos. Os seus problemas emocionais tornarão você cativo. E quando a pessoa fica presa aí, cativa a um lugar, ela vai se desvinculando do que é de Deus. Começa a entrar outras coisas. Por que há muito suicídio em cadeias, querido? Por que há muito desespero em cadeias? Por que há muito pessoas em cadeias aí, misericórdia, fazendo tantas coisas para se matar? Mas é porque lá dentro o negócio, a pessoa fica cativa e várias coisas começam a passar pela sua mente. Algumas coisas que eram mentira para elas, as coisas começam a se tornar verdade. Ah, não, eu preciso matar aquele guarda porque ele está me prendendo. Ele não pode me prender. Eu não fiz nada. Vocês estão entendendo, meu irmão? Eu não fiz nada. Mas fez. Com certeza fez. Mas aí a mente dele começa a ficar, vocês estão entendendo? Começa a ficar abalada. E a mente da pessoa vai começando, vai ficando abalada, que ela começa a fazer coisas terríveis. E isso aqui hoje eu vejo que é um alerta para nós hoje, meu irmão. E muitas vezes esse alerta, às vezes a gente não tem uma percepção grande por esse alerta. Não dá muita visão, não dá muita importância. Olha só o clamor de Isaías: olhai para Abraão, o vosso pai, e Sara, que vos deu a luz, sendo ele só, eu o chamei, o abençoei. Deus te chamou e te abençoou, querido. Ele não vai te abençoar, Ele já te abençoou.
E nós precisamos crer nisso. Nós já somos abençoados. Hoje somos abençoados. Agora você é abençoado em nome de Jesus. E o multipliquei. Aleluia. Aleluia. Os nossos filhos serão que nem os nossos filhos, os nossos netos serão que nem você, querido, em nome de Jesus. Nós vimos pela palavra lá de sábado, Jesus amado, que é aquilo. Meu Deus. A fidelidade de uma pessoa, o que é? Meu Deus, versículo 3. O Senhor certamente consolará quem? Meu irmão, porque temer. A hora que a Priscila começou a ministrar esse louvor, eu falei, Senhor, por isso que o Senhor é tremendo demais. Temer por quê, querido? E era isso que Isaías estava tentando colocar no pensamento do povo, mudar a mentalidade deles, porque eles já estavam indo, caindo. O Senhor certamente consolará a Sião e consolará todos os seus lugares assolados. Meu irmão, por que Isaías estava falando? Né? Porque ele já estava sentindo o quê? Vazios. Para de sentir vazio, querido. Em nome de Jesus. Não se sinta vazio. Porque o Senhor, Ele tem poder para te consolar, para preencher, para te sustentar em nome de Jesus. E o interessante é que Isaías estava falando assim, ó, certamente, Isaías não estava falando de bobeira não, querido. Isaías não estava falando fora de um contexto sem nexo. Ele está falando convicção, certamente, moçada, é certo. Por quê, querido? Porque eles já estavam o quê? Sendo roubados. E Isaías queria trazer isso, né? Isso no coração deles. Certamente Ele vai consolar, em nome de Jesus, Ele nos lugares assolados. E Ele fará o seu deserto como o Éden. Meu Deus, oh Senhor, qual que é o teu deserto aí, meu irmão? Isaías está falando para o povo, olha, ele fará do teu deserto o Éden, o lugar perfeito, um lugar tremendo, um lugar de bênção, um lugar de crescimento. E muitas vezes nós não entendemos aonde que Deus, se tudo se origina de Deus, querido, se tudo nasce de Deus, Deus nos formou aonde? Deus te formou aonde? No princípio, certo? E no princípio tinha acontecido o quê? O que aconteceu no princípio? O caos. E o caos, a Bíblia diz que o caos não existia nada. E nós fazemos parte do caos. Porque fomos criados aonde? No caos. E o interessante é que Deus deixou por último criar o homem, porque Deus sabia a dificuldade do homem, querido, de entender e de permanecer e de entender que Deus amou primeiro a nós. Deus te amou antes de você nascer, querido. Quando você era um caos, Deus já nos amava, Deus já te amava. E o que é Deus, meu irmão? A humanidade teve a capacidade de quebrar uma aliança com Deus. Adão e Eva.
Destruíram a conexão, a ligação com Deus. E isso causou terríveis coisas. Misericórdia. Misericórdia. Se Deus fez todas as coisas, e se tudo é dele, e é por ele, e é para ele, você faz parte, que nós somos, estamos dentro, que somos todas as coisas que Deus criou. Você crê nisso, irmão? Você crê realmente nisso? Qual é a maior característica de pessoas independentes? A característica maior de pessoas independentes, querido, não tem vínculo com Deus e não tem vínculo com a igreja. É uma resistência para ter vínculo com a igreja, para vincular a algum lugar. Sim. E eu te pergunto, se a pessoa não se vincula a um lugar, ela vai se vincular com Deus aonde, querido? Hã? Se a igreja foi feita por Ele e para Ele. Deus criou Jesus, Jesus entrou nessa visão. Jesus foi criado por Ele e para Ele, e por Ele são todas as coisas. Jesus seguiu piamente. Então eu quero que você nessa noite creia nisso, querido. Tenha vínculo com Deus, mas não apenas aquele vínculo vínculo momentâneo. Não, meu irmão, esse vínculo aí não traz resultado não, meu irmão. Esse tipo de vínculo que as pessoas hoje acham que conseguem enganar a Deus. Ah, mas o meu coração é de Deus. Deus sabe o meu coração. Ah, se Deus falasse para alguém quem é o coração daquela pessoa que está falando que Deus conhece o coração. Você já imaginou, irmão? Deus relatar a nós? Misericórdia. Levante sua mão e fala, obrigado, Senhor. Mas as pessoas não pensam nisso, meu irmão. Deus conhece meu coração. Misericórdia. E muitas vezes a fraqueza das pessoas hoje é essa, meu irmão, a falta de vínculo, a falta de estar aliançado a uma igreja, aliançado firmemente na igreja. Passa ano, né? Meu irmão está lá. Aqui nós temos muitos disso, né? A dona Valdereza do Ciel, Dona Maria, seu Walter. Brunão nasceu, né, Brunão? Nasceu, está até hoje aí, meu irmão. Eu cheguei de gaiato. Mas estou aqui, nunca saí dessa nossa terra. E Deus tem sido bom demais para comigo. E Deus vai ser bom com você, em nome de Jesus. Eu admiro a Dona Maria Cleusa, né, Dona Cleusa? Não saiu, ficou. Glória a Deus. Deus sempre vai levantar alguém, minha irmã, em nome de Jesus. Deus, Ele providencia todas as coisas. Porque ela ia ficar sem carona de vir para a igreja, para assar a nossa terra. E ela disse para mim, eu não quero sair, eu não quero deixar de vir aqui. Aí apareceu quem? O Juninho e a Marina. Glória. Vocês estão entendendo, meu irmão, como que é Deus? E ela está aí, ó.
para a honra e glória do Senhor. Amém, igreja? Quando a pessoa ela tem o vínculo, querido, meu irmão, não tem o que Deus não deixa de cumprir, de fazer na vida de alguém. Não tem como. Não tem como Deus voltar atrás daquilo que Ele promete, aquilo que Ele faz. Não deixe que hoje seja a sua fraqueza de não ter um vínculo com Deus e com a igreja, meu irmão, em nome de Jesus. Porque é por meio dela, é por meio daquilo que foi criado. A igreja são todas as coisas que Deus criou, para mim e para você. Em nome de Jesus. E muitas coisas, meu irmão, se nós não tivermos vinculado para com Deus e com a igreja, meu irmão, são muitas coisas que nós teremos que vencer ainda. Se Deus criou tudo para Ele, para onde você vai mesmo? Para onde você vai mesmo, irmãos? Para Ele, querido. Glória a Deus, Agostinho. Tudo é por Ele e para Ele. São todas as coisas. Nós vamos voltar. Deus vai te levar. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Mas temos muitas coisas para vencer ainda, meu irmão. Muitas coisas para vencer. E a igreja é o nosso sustento, é a nossa força. É por meio dela que nós recebemos algo novo do Senhor, em nome de Jesus. E quanto mais tempo você tiver fé, mais tempo você vai viver com Jesus, querido. Viver com Jesus aonde? Na eternidade? Não, é na terra, querido. Nós vamos viver com Jesus em nome de Jesus, porque nós não sabemos a hora e nem o momento, nem o dia, mas eu quero viver com Ele a cada momento, a cada instante, e isso é fé. E Ele vai nos fortalecer, porque Ele é o príncipe da vida. Aleluia! Quando nós estamos em Jesus, querido, toda possibilidade de morte não existe, querido. Oh, aleluia, Senhor, obrigado, em nome de Jesus. Nenhum dos nossos planos que Deus tem preparado para mim e para você não vai se perder jamais, em nome de Jesus. Não vai se perder na tua vida, querido. Nunca, jamais vai se perder os nossos planos na presença do Senhor. Você crê, querido? Em nome de Jesus, quantos creem aí? Tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. E nessa noite eu quero que você saia daqui, meu irmão, com essa convicção. Porque Isaías teve que mexer muito com a mente do povo que estava cativo e exilado. E talvez a sua mente hoje possa estar sendo bombardeada pela dificuldade, pela situação que você está vivendo hoje. Mas não deixe que isso desanime você. Não permita que isso venha te roubar aquilo que Deus tem para a tua vida. Deixa a tua mente sadia para o Senhor. Sua mente envolvida para o Senhor. Foi criada por Ele, para Ele, querido. E é isso que eu comecei a pensar em casa, Senhor, dá uma palavra. E isso veio tão forte no meu coração, querido. E nós precisamos ter isso na nossa mente. Nós somos criados para Ele, querido. Sempre para Ele. O nosso sentido, a nossa mente, a nossa voz, o nosso coração, o nosso dízimo, a nossa oferta é para Ele. O que você vive, o que está por volta de você, são todas as coisas que Deus criou. E todas as coisas que Deus criou, fazem parte da nossa vida, faz parte da tua vida.
E é para Ele. Aleluia. Por isso entregamos os nossos filhos, por isso entregamos as nossas vidas, por isso entregamos tudo, porque é para Ele. E nós não podemos perder essa visão de Deus. Olha só, Isaías continua, versículo 3. O Senhor, continuando, o Senhor certamente consolará Sião e consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e os seus ermos como jardim do Senhor. Meu irmão, você já pensou Deus fazer o jardim dele? Você vê o jardim dele? Você conhece o jardim de Deus? Eu também não, mas ele está falando que vai fazer o jardim dele. E o jardim tem o que, meu irmão? Flores. O jardim de Deus tem o que? Os resultados. Porque dele para ele são todas as coisas. As nossas vidas, você, os seus resultados, o jardim do Senhor. A alegria e contentamento se acharão nela. Ações de graça, som de cântico. Aonde que vai achar esse som, querido? É na igreja. Há um som de alegria. Por isso que todas as vezes, se você chegar na igreja com alguma coisa ruim dentro de você, meu irmão, há um som de alegria para as nossas vidas em nome de Jesus. E esse é o refrigério. O louvor traz o refrigério. O louvor traz a força de novo. Versículo 4. Atendei-me. Gente, presta atenção em mim. Eu estou pregando para vocês. Atendei-me, povo meu, nação minha, inclina os ouvidos para mim, de mim sairá a lei, e a minha justiça se estabelecerá como luz dos povos. Aleluia, Senhor, aleluia. E em todas as coisas, para a minha vida, para a sua vida, meu irmão, há uma justiça de Deus preparada para mim e para você, em nome de Jesus. Você acredita na justiça de Deus, querido? Glória a Deus. Então vamos ficar em pé. Eu acredito piamente nisso. A justiça de Deus. Aleluia. Versículo 5. Perto está a minha retidão. Vem saindo a minha salvação, aleluia, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão, no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra se envelhecerá como vestido, e os seus moradores morrerão como um mosquito, e a minha salvação, porém, durará para sempre, e a minha retidão jamais falhará. Feche seus olhos. A justiça de Deus jamais falhará, querido. E eles estavam perdendo, por causa das suas mentes, estavam perturbadas, por causa do cativeiro, por causa daquele momento, por causa daquela situação. Aleluia. Examine você hoje, querido. Será que realmente você continua com esperança? Porque Isaías estava dizendo para o povo: continue em esperança, continue esperando o Messias. Porque Ele se fará presente. Porque o Senhor, a palavra do Senhor, é o seu braço forte. É Ele que nos guiará, é Ele que nos sustentará.
O braço forte do Senhor para alguns ainda está desconhecido, querido, ou porque as situações têm feito ficar o braço do Senhor desconhecido. Mas eu quero declarar nessa noite que o braço do Senhor é forte para te fortalecer, para te levantar, para de observar, querido, aquilo que não provém do Senhor, daquilo que Deus não se originou do Senhor. Tem muita coisa aí que não é original do Senhor, é falso. Ninguém quer comprar uma roupa falsa, ninguém quer comprar um aparelho falso. Mas tem muitas coisas falsas querendo desviar a tua mente do Senhor. E aquele povo de Israel já estavam acreditando em outras coisas. E Isaías veio. Aleluia. Escolha a sua vida, querido, mas escolha a sua vida para aquilo que Deus tem para você. Escolha uma vida, aleluia, maravilhosa na presença do Senhor. Tem coisas que vão chegar até você e vão tentar ferir a sua fé no braço forte do Senhor. Não permita que isso venha, querido. Ser verdadeiro na sua vida. O braço forte do Senhor é forte e pronto. Aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Coloca a mão sobre o teu coração aí, querido. Tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. Jesus viveu para o Pai, querido. Jesus foi criado por Deus e para Ele. Aleluia. Alguém livre consegue viver isso, querido. Alguém que tem isso, alguém que é livre, se permite a viver, querido, o que Deus tem. Aleluia. Deus, quando criou todas as coisas, havia uma harmonia, meu irmão. Para todas as coisas havia uma harmonia tremenda para a humanidade. Mas a harmonia foi destruída, o vínculo foi destruído. Um ato pequeno, querido, para consequências grandes. E qual consequência? Cada história, vida. Seria difícil ter um final feliz. Oh, Jesus. Mas hoje é por meio da igreja, Senhor, que o Senhor nos oferece o que o Senhor criou. A igreja que Deus criou, Deus está te oferecendo, querido. Coloca a mão no seu coração e começa a agradecer a Deus, começa a ter uma alegria, porque é Deus que criou a igreja, Deus que estabeleceu a igreja, e Ele oferece a você, meu irmão, e é por meio dela que a sua família, a sua casa serão curados, terão vidas em harmonia. Harmonia com a presença do Senhor, harmonia com a palavra do Senhor. E é por meio da igreja. E é certo, assim como diz Isaías, certamente o Senhor consolará Sião. E é certo que a bênção do Senhor chegará até você, querido.
Vamos adorar o Senhor. Levante suas mãos para o Senhor, em espírito e em verdade. Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Oh, Senhor. Tudo começa nele e tudo termina nele. E isso será eu e você, querido. Em nome de Jesus. O seu propósito de vida, o seu propósito de empresa, o seu propósito, meu irmão, vem por meio dele. Ele vai sustentar você. Ele vai sustentar a tua casa. Ele vai sustentar teus filhos. Ele vai sustentar os teus sonhos. Ele vai sustentar o teu projeto. Ele vai sustentar a tua alegria. Isaías estava dizendo para o povo: olha, vocês estão exilados aqui, mas não esquece do Senhor, porque Ele vai fortalecer vocês aqui. A sua dificuldade hoje, meu irmão, é propósito do Senhor. E o final é dele também, em nome de Jesus. E você vai superar. O saber e o conhecer de Deus. Aleluia. Em seus juízos e seus caminhos, a Ele a glória, a Ele a glória. Quando você se sentir desanimado, fraco, fraqueza em alguma coisa, porque dele, por ele e para ele são feitas, são todas as coisas.
significa que Deus está no controle. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a graça e o poder da tua bênção, Pai. Oh Deus, porque dele, por ele, é para ele. Se todo o propósito é do Senhor, Pai, é certo que o Senhor vai cuidar de nós. É certo que o Senhor vai cuidar da igreja. É certo que o Senhor cuidará de cada família. É certo que o Senhor cuidará, Senhor. É certo. É certo. Ainda que possa haver uma resistência no coração nosso, Pai. Mas o Senhor é Deus. O Senhor continua sendo Deus. Por isso te adoramos. Por isso te bendizemos eternamente. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, meu irmão, te fortalecendo, renovando, trazendo força para a honra e glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E glória a Deus. Estamos encerrados. Que Deus te abençoe. Que Deus te leve a você, para a sua casa, em segurança, debaixo da unção. É por meio de todas as coisas que Deus cria, querido, que Deus estabelece todas as coisas.